Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está aqui assistindo esse vídeo, uau, muito legal. Bom, vocês pediram muito e eu tô aqui pra trazer o resumo do volume 8 da Light Novel de Konosuba. E... bom, é isso. O volume 8 começa exatamente da onde parou o 7, com o Kazuma descobrindo a verdadeira identidade da deusa Ares, que era a Chris. Caramba, hein? Que plot twist, as duas são muito diferentes uma da outra, nem dá pra perceber a semelhança. A Chris tenta negar um pouco, mas acaba cedendo. O Kazuma até pergunta o que ela veio fazer nesse mundo com essa identidade falsa, e ela diz que é pra encontrar as relíquias sagradas. E ela aproveita esse momento para pedir pro Kazuma achar outra relíquia sagrada, que é a armadura sagrada Aegis. Quando o Kazuma volta pra casa, o Vanir e a Whis por algum motivo estão lá também. O Vanir fica full pistola com a Whis porque ela gastou todo o dinheiro que ele tinha ganhado do Kazuma em umas manatitas. Pra quem não sabe, manatita é umas pedrinhas que quando você quebra, você ganha. A Darkness pensa que o Vanir que jogou a maldição no pai dela e começa a tretar com ele. Nisso, o Kazuma e a Megumin saem pra fazer a explosão diária dela. Quando eles chegam no local que a Megumin costuma explodir os bagulho, eles conversam um pouco e a Megumin novamente diz que gosta do Kazuma. O Kazuma não sabe se leva na brincadeira ou se acredita nisso, e quando ele iria responder alguma coisa... Depois disso, os dois voltam pra casa. O Kazuma fica meio puto de ter quase se declarado pra uma garota viciada em explosão. Quando eles chegam em casa, tá todo mundo discutindo e tem um pintinho ali no meio. Basicamente, Ako e companhia começaram a tretar com o Vanir e repentinamente o Imperador Zell nasceu. Sim, o ovo nasceu. Palmas pro pinto da Ako. O Imperador Zell vê o Vanir primeiro, então ele logo pensa que o Vanir é a mãe dele. A Ako fica muito puta com isso, expulsa o Vanir da casa, mas o pintinho vai atrás dele. E pra fazer ele ficar ali, o Vanir cria um clone dele mesmo e bota no sofá e caguei. O pintinho usa o clone como ninho, pensando que é a mãe dele. No dia seguinte, eles discutem um pouco sobre a utilidade do pintinho e eles até pensam em comer ele, mas são interrompidos por Chris, que entra na casa. A Chris pede ajuda pra eles pra capturar a relíquia divina, pois vai ocorrer um festival da deusa em breve. Basicamente, esse festival é tipo uma comemoração a mais um ano de paz, e as pessoas se vestem de deusa Ares na rua pra trazer boa sorte. Mas a Ako se recusa a ajudar e diz que é injusto a Ares ter um festival e ela não. Então ela arrasta a Chris e a Megumin pra bolar um plano pra criar um festival da Aqua. Um dia depois do ocorrido, a Ako chega de manhã pro Kazuma e pede pra ele ir na igreja com ela pra pedir pra fazer o festival. A Megumin e a Darkness não estavam em casa, então ele foi o único que sobrou. O Kazuma acaba cedendo depois da Ako encher muito o saco ele e ele vai junto com ela pra igreja. E quando eles chegam na porta, escutam um papo estranho sobre um pó branco que deixa viciado e a Megumin conversando lá dentro também. O Kazuma chega chutando a porta, mas ele descobre que o branco na verdade é um tipo de gelatina e não uma droga. Lá dentro tá a Cecily, que é uma cultista da igreja de Axis que foi enviada pra essa cidade. Aparentemente o culto de Axis descobriu que a Ako é realmente a deusa e eles querem vigiar ela secretamente, então eles mandaram a Cecily pra cá. O Kazuma, movido pela Aqua, comenta sobre o festival e a Cecily faz um plano cabuloso pra botar fogo na igreja de Ares, mas o Kazuma dá a ideia de fazer um festival da Aqua como uma resistência ao fato de só ter um festival da Ares. Todo mundo concorda com o plano do Kazuma e eles vão falar com o presidente do distrito de compras, porra. Depois da Cecily estrangular o cara pra conseguir permissão pra fazer o festival, o Kazuma manda a lábia nele e explica o quão lucrativo vai ser se a igreja de Axis fizer um festival também. Depois do Kazuma explicar o plano dele pro presidente do distrito de compras, o cara vê que ele tem potencial e que pode ajudar eles a lucrar. E ele até chama o Kazuma pra ser um consultor no evento. E o Kazuma acaba aceitando. Depois disso, a cena corta pro Kazuma explicando toda a situação pra Chris. Depois da Chris ter um surto pensando que o festival dela iria ser substituído pelo da Aqua, o Kazuma muda de assunto perguntando sobre a relíquia divina. A Chris diz que a relíquia tá na casa de um nobre, e quando for o momento certo, ela vai chamar o Kazuma pra eles poderem roubar ela. O Kazuma volta pra casa depois da conversa com a Chris e fica pensando num plano pra invadir a casa do nobre. Quando eles chegam, a Darkness está trancada no banheiro chorando porque o Kazuma espalhou pra cidade inteira que ela é uma mulher divorciada. O Kazuma é um arrombado mesmo. Depois da briga, o Kazuma avisa a Aqua que ele conseguiu permissão pro festival e ela fica bem feliz com isso. Alguns dias pacíficos se passam e uma noite antes do festival começar, duplas de ladrões se unem pra roubar a armadura sagrada. Eles invadem, mas é bem mais fácil comparado à invasão deles ao castelo. Eles invadem a mansão do nobre e encontram a armadura facilmente, mas quando eles vão pegar ela, ela começa a falar do nada.
A armadura se apresenta como Aegis e diz que só vai acertar com ele se o dono dela for uma garota peituda. A Chris diz que é meio difícil de conseguir uma garota peituda pra entrar nele, e antes dela mesmo terminar de falar, a armadura começa a gritar: "Os caras querem me sequestrar, socorro!" Depois do desastre que foi a missão, o Kazuma volta pra casa, mas depois de dormir só umas 2 horas, ele é acordado pela Aqua, que diz que eles têm que fazer uma missão na guilda. Depois de relutar muito, o Kazuma acaba indo junto. E quando eles chegam lá, ela tá lotada. Aparentemente no verão os monstros são bem mais presentes e eles têm que acabar com eles para os caçadores de cigarros fazerem o serviço. Daí você me pergunta, o que isso tem a ver com cigarra? Bom, basicamente as cigarras nesse mundo vivem só durante um mês. E nesse mês que elas vivem, elas cantam alto pra caralho. E elas aparecem justo na época que ocorre o festival. Então eles têm que matar todos os monstros em volta da cidade para os catadores de cigarro irem lá, matar todas elas para o festival poder ocorrer normalmente. E eles acabam indo para a missão. Bom, eu vou resumir o que aconteceu na missão. A Darkness tacou tanto óleo pra atrair inseto nela mesma que entrou formiga na armadura dela, tipo, muita formiga. A Aqua tava estranhamente agradável e decente na missão, e a Megumin explodiu tudo como sempre. Eles tiveram que recuar, porque a explosão da Megumin deixou todos os insetos putos e ninguém tancava mais os bichos. Eles começaram a voar tudo na direção deles. Depois disso, eles voltam pra casa e se passa uma semana. O Kazuma passa a semana inteira inventando ideias pro festival e indo pro comitê de planejamento, já que ele virou amiguinho do presidente. E depois de ter várias ideias, contar várias coisas, o dia do festival finalmente chega. O Kazuma decide ficar em casa e ver o festival só de noite. A Megumin diz que vai ver o festival com a Yun Yun e acaba perguntando se o Kazuma vai estar livre na última noite do festival e chama ele para ver os fogos com ela. Como ele não tem motivo nenhum para recusar, ele aceita. Só para quem não entendeu, o festival, então, ele vai ser dividido em 2 partes. Vai ter a parte administrada pelo culto de Eris e a parte administrada pelo culto de Axis. E o plano do Kazuma que ele deu pro presidente foi basicamente botar o culto de Axis pros dois rivalizarem e basicamente iria ter o dobro das vendas, o que acabaria sendo lucrativo pro comitê de planejamento. E é isso. Na noite do mesmo dia, o Kazuma vai visitar o festival e acaba percebendo uma confusão na parte do culto de Axis. Chegando lá, o Kazuma vê um policial brigando com a Cecília. Acontece que ela estava vendendo girino de sapo gigante na pesca ao peixe dourado, e a polícia barrou ela, dizendo que não podia. O Kazuma dá uma olhada em volta e vê que a parte do culto de Axis estava cheia de produtos duvidosos. Até a Aqua estava enganando uma criança vendendo um lagarto dizendo que era um dragão bebê. O Kazuma, indignado com os métodos dos cultistas de Axis, decide ajudar, montando sua própria barraquinha. Ele dá a ideia de fazer uma barraquinha de yakisoba e faz um tremendo sucesso. E a comida deles era realmente muito gostosa, tanto que a atenção de todos os fregueses foi voltada para aquela barraquinha. O Kazuma cozinhando, né, mano? O cara não tem que fazer da vida, vai fazer o quê? Vai cozinhar. Depois do fim do primeiro dia, o Kazuma se reúne com os membros do comitê. O primeiro dia do festival foi um tremendo sucesso e eles lucraram bem mais do que ano passado, graças às ideias do Kazuma. No segundo dia do festival não acontece realmente nada demais, mas ele também foi um sucesso. Depois do festival, o Kazuma vai falar com a Aqua e a Aqua age estranhamente diferente. Ela chega e ela tá tipo super feliz, não sei o que, e fala que contanto que todo mundo se divirta no festival, ela não precisa de dinheiro nem nada. O Kazuma se sente um pouco culpado de estar lucrando por cima disso, já que ele entrou no comitê. E ele decide realmente que ele vai se demitir. Só que quando ele chega lá na sala do comitê, tem umas sucubus lá esperando e dizem que querem recompensar eles. E acabou que o Kazuma não se demitiu. O terceiro e último dia do festival finalmente chegou. Nesse dia iria ter uma chuva de fogos de artifício para comemorar o final do festival, e era o dia que o Kazuma mais estava esperando. No último dia do festival, o Kazuma iria sair com a Megumin para ver os fogos. O Kazuma super animado pega e vai sair, e quando eles abrem a porta, Yun Yun tá lá na frente esperando. O coitado não esperava que a Megumin chamou Yun Yun, então não ia ser nada de um encontro. Eles dão uma andada pelo festival, mas do nada o alarme da cidade começa a tocar. O Kazuma pergunta o que tá acontecendo e por que tem um monte de gente correndo pra direção onde vai ser os fogos, e a Megumin diz que os fogos de artifício na verdade são uma desculpa para um monte de aventureiros mandar magia pra matar todos os insetos que vêm pra cidade no mesmo dia pra se vingar do último ataque.
E isso, convenientemente, acontece todo ano. Depois disso, a Megumin sai correndo pra usar a explosão nos fogos de artifício. E o Kazuma fica deprimido por não ter feito nada com ela, por o encontro dele ter sido estragado por ela mesma. Mas no meio do caminho, ele se encontra com a Chris, que chama ele pra capturar a armadura, de novo. O Kazuma vai pra casa se arrumar, mas é interrompido por uma batida na porta. A Darkness, por algum motivo, tinha voltado pra casa mais cedo, e ela pergunta se ela pode falar com ele. Basicamente, ela queria agradecer por tudo, e quando ela entra no quarto, ela dá um beijo na bochecha do Kazuma como recompensa. O Kazuma fica muito puto, porque acontece mó climão romântico, porque no final ela só chegar e só dar um beijo e sair. Foda-se. E a Darkness fica puta e sai do quarto braba com ele. Depois do Kazuma quebrar o clima romântico, ele sai e vai ao encontro da Chris. Eles fazem o mesmo esquema e ficam escondidos na frente da mansão. Devido à primeira tentativa deles de roubar a armadura, agora tem 2 vigias no portão de entrada. Enquanto eles estão escondidos na moita, decidindo o que eles vão fazer, do nada a Megumin aparece. Aparentemente, depois da Megumin mandar essa magia explosiva dela, os caras prenderam ela e ela só foi liberada agora. E no meio do caminho ela se encontrou com os ladrões cavaleiros que ela tanto admirava. A Megumin acaba não reconhecendo a voz dele por estar muito animada. E ela é tipo super fã. Depois de eles explicarem pra ela que estão salvando a humanidade, eles trocam uma ideia e ela tira uma carta do bolso, entrega pra eles e vai embora. Depois da Megumin quase descobrir a identidade deles, os dois invadem a casa. Eles neutralizam os guardas facilmente e vão em direção à sala do cofre. Só que dessa vez eles levam um item de barreira que impede a passagem do som através dele. Eles começam a soltar a armadura pra guardar na sacola, mas quando ele é solto, o Aegis dá um murrão na cara do Kazuma. Eles até tentam pegar ele, mas a armadura é imune a magias e qualquer coisa do tipo. O Aegis se decide e diz que vai fugir da mansão pra encontrar a linda garota que vai vestir ele. E acaba acordando a mansão inteira no meio do processo, deixando o Kazuma e a Chris numa situação tensa. Quando eles já estavam se preparando pra lutar, um feixe de luz e uma explosão gigante vem do lado de fora. A cena corta pro outro dia de manhã. O Kazuma e a Chris fugiram da mansão e se esconderam num hotel aleatório. E o Kazuma estava escondido no quarto, enquanto a Darkness estava tentando arrombar uma porta muito puta com eles. Depois da situação acalmar, a Darkness explica que tá cansada porque tá todo mundo causando problema pra ela. O Kazuma e a Chris invadindo mansão de nobre, a Megumin foi presa por usar magia explosiva na cidade, e por fim a Aqua, que tava convencendo todos os cultistas de Axis a tomar o festival no ano que vem, fazer um festival só da Aqua. Depois disso, o Kazuma vai na igreja de Axis pra ver que porcaria a Aqua quer fazer, então ela e a Cecily tá lá. Ela provavelmente não percebeu que quem alavancou o festival da deusa Aqua foi o Kazuma e não ela, e agora ela quer fazer um festival por conta própria no ano que vem. É foda, o Kazuma ajudou ela e ela pensa que foi ela que fez sozinho. A Aqua é foda, né? O Kazuma sai puto da vida da igreja, pensando num plano pra fazer a Aqua chorar. Mas no meio do caminho ele passa pela igreja de Eris, e a Chris tava lá varrendo o chão. O Kazuma vai falar com ela e a Chris se lamenta por acabar pedindo ajuda pra ele toda hora e se desculpa por ter arrastado ele pra problema mesmo, eles não tendo conseguido capturar a armadura. E nisso uma luz ilumina a mente do Kazuma. Eris, eu tenho um plano. O pós-festival. O pós-festival basicamente é um dia a mais que tem no festival só pra comemorar. E ele acontece de dia. Enquanto o festival acontece de noite, ele acontece mais pra parte da tarde, tipo em torno do meio-dia por aí. E nisso o Kazuma tem uma ideia genial de fazer um concurso de beleza da deusa Eris nesse último dia. Isso iria acabar matando 2 coelhos com uma cajadada só. Iria retomar a popularidade do festival de Eris, que eles acabaram perdendo pro culto de Axis, e também iria atrair a armadura Aegis que estava atrás de uma garota bonita. Pronto, mano, o cara é visionário, é um gênio. E o concurso começa. Acontece que o Aegis apareceu logo na primeira garota, então foi bem fácil. Só que ele e o Kazuma entraram num acordo de uma trégua até acabar o concurso. É que os dois eles queriam aproveitar as garotas bonitas junto. É foda. Os dois acabam virando camaradas e vão aproveitar o concurso. Como aconteceu várias coisas, vou botar só os principais. No meio do festival, uma súcubus subiram no palco e uma delas disse que iria tirar a roupa na frente de todo mundo. E quando ela tava quase tirando, a cara dela vira a cara do Vanir. Na verdade o Vanir ele se transformou numa súcubus só pra enganar todo mundo e pegar as emoções negativas.
Só que ele não contava que o povo ia tirar ele do palco na base da tomatada. Todo mundo começou a tacar tomate nele. E depois disso teve a Darkness, que todo mundo da cidade, por conhecer ela, começou a provocar e brincar com ela. E o Kazuma, na brincadeira, começou a gritar pra ela tirar a roupa. E depois disso, todo mundo começou a gritar pra ela tirar a roupa. E nisso que eles estão gritando, a Chris do nada aparece, fica em choque. Depois disso, o Kazuma e Aiji são arrastados pra longe pela Chris. Acontece que a Darkness ficou puta com o povo e pulou na plateia e depois disso começou a espancar literalmente todo mundo. Mas acontece que mesmo depois dessa última cartada do Kazuma, o povo ainda queria que o festival fosse liderado pelo culto de Axis no ano que vem. O Kazuma, então, meio cabisbaixo, tem uma ideia final e ele pede pra Chris fazer um negócio pra ele. Quando o concurso já estava sendo encerrado, uma mulher muito bonita aparece, com cabelos prateados, uma roupa parecida com uma de uma certa deusa. O apresentador, meio chocado com a presença, pergunta o nome dela. E a menina se vira e diz: meu nome é Ares. Essa frase foi o suficiente pra fuder tudo. Todo mundo começou a gritar e querer subir no palco pra apertar a mão da deusa. O Aegis fica louco e fala que finalmente achou a mestra dele. O Kazuma revela que na verdade a Chris era a deusa e o Aegis fica mais doido ainda. Depois disso, todo mundo começa a se espancar querendo chegar na deusa e o Aegis corre pra cima do palco e sai batendo em todo mundo pra chegar na Ares. O Aegis chega perto da Ares e ativa sua habilidade de armadura e a Chris acaba entrando dentro do Aegis. E o Kazuma começa a lutar com os aventureiros pra ganhar tempo. Bom, depois do ocorrido, o Kazuma enfrentou quase todos os aventureiros da cidade com o Draenor no toque dele e acabou sendo preso. A Darkness foi na cadeia tirar ele e junto com o Kazuma, a Megumin também saiu da cadeia. Acontece que depois da explosão que a Megumin mandou na mansão na última noite, ela foi presa de novo. A Darkness chega em casa e dá uma bronca em todo mundo pelos problemas que eles causaram, principalmente na Aqua, que no desespero para conseguir de volta a popularidade do festival de Axis, ela acabou fazendo um esquema de pirâmide para conseguir dinheiro para o festival do próximo ano. Depois de tudo, eles organizam um banquete para finalizar o festival de uma vez. O Kazuma chega lá na festa e revela que é seu aniversário. Sim, faz 1 ano que o Kazuma chegou naquele mundo. A Aqua fala umas besteiras lá e o Kazuma briga com ela, como sempre. Depois de brincarem um pouco, o Kazuma e a Chris saem pra dar uma volta. E eles se encontram com uma garotinha que queria levar umas flores pra igreja de Ares. Nessa parte é revelada que essa flor se chama Chris, e é a flor preferida da deusa Ares. Depois de se despedirem das garotas, o Kazuma provoca um pouco a Chris. A Chris se vira pra ele e diz: aí, Kazuma, muito obrigado por tudo. E o problemático festival chega ao fim. Alguns dias depois do festival, a turma tá em casa de boa e eles recebem uma carta. É uma carta da Cecily, dizendo que o Kazuma virou oficialmente um membro do culto de Axis. Depois de ele rasgar a carta e brigar com a Aqua, a Megumin aparece dizendo que quer finalmente dar o presente de aniversário dela pra ele. E ela chega no ouvido dele e fala: venha no meu quarto hoje à noite, eu tenho algo pra te contar. E sim, o volume 8 acaba exatamente aí. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui, de verdade. Se vocês quiserem mais resumos dos volumes de Konosuba, é só comentar aí embaixo. E bom, até o próximo vídeo. Valeu, falou e tchau. Fui!